Então, eu tinha feito uma separação aqui para a gente começar a provocar os irmãos aqui sobre a diferença das duas bestas, porque não devemos confundir o anticristo com o falso profeta. Então, fiz uma pequena explanação dizendo: anticristo é um falso rei e o outro um falso profeta. Um sobe do mar das nações, o outro sobe da terra, que é uma espécie de ecumenismo de religiões, de religiosidade, onde vai no pastor Rodrigo e no pastor Ricardo. Líder político, líder religioso, anti-filho, anti-Espírito Santo. Um faz a vontade do diabo, o outro faz a vontade do anticristo. Falso Messias, falso sacerdote. Sede do governo da União Europeia, há controvérsias. Sede das Nações Unidas, também na Palestina, em termos de religião. E, finalmente, o anticristo deseja adoração e o falso profeta incentiva a adoração ao anticristo. Então, eu queria passar a bola para os pastores aí, para a gente começar a falar sobre as diferenças e características de cada um aí. Pastor Ricardo Souza, pode? Pessoalmente, eu vejo aí várias características exatamente que são extremamente sugestivas para as articulações que o anticristo fará, até mesmo com vista a esse acordo que vai permitir o templo, que vai permitir toda essa, digamos assim, paz no Oriente Médio. Tudo se encaixa, né? Tudo se encaixa. Eu vejo uma relação muito direta, muito direta. Eu vejo esse local como um ponto estratégico, a negociação extremamente estratégica, com vistas até um aspecto que tem a ver com a característica tanto do anticristo quanto do falso profeta, eu já vou entrar neles, ao término dessa era da graça. O que é necessário? Veja só, o tempo de engano, esse falso Cristo, esse anti alguma coisa, que essa palavra anti, apesar de ter sido cunhada por João, não vejo que João tenha dado a ênfase, embora o anticristo tenha abarque as características tanto de anticristos como pseudocristos. Que eu acho que o pseudo tem mais a ver com o anti, no sentido dele querer tomar o lugar de Deus. É um dos aspectos que nós temos aí. Então, uma das formas de fazer com que o povo, veja bem, qual é a ideia? A ideia é assim: vamos colocar todo mundo numa panela, metemos um fogo só e queima todo mundo. Hoje os judeus não estão todos na sua terra. Mas com o advento do templo, pensem no que pode acontecer. Então, esse cara, essa besta, ou melhor, eu vejo como o cara que está no controle da besta. A besta eu vejo toda uma sistematização. Quando nós olhamos para a segunda Tessalonicenses no capítulo 2, a gente parece ter a noção de que há um sistema dominador. E quando essa besta fera, dentes de ferro, chifres, etc., a gente vê um sistema dominador e vê que nesse sistema dominador sobe um chifre. Ou seja, alguém que terá o controle posterior, porque notem uma coisa muito interessante, tomando como base Apocalipse 13. Quando o chifre surge, ele surge blasfemo, insolente, mas pequeno. Ele não tem proeminência e relevância. Ele passa a ter proeminência e relevância quando ele consegue abater Egito, Líbia e Etiópia, ele consegue abatê-los, e aí ele toma uma proporção e os outros dizem: opa, peraí, não vamos mexer com esse cara não, vamos deixar ele dominar. Aí o que ele tem? Ele tem o controle da besta, do sistema, do todo. O falso profeta segue exatamente a mesma linha. Porém, qual é a besta do falso profeta? É todo o sistema escuso religioso. É o sistema adulterado, é o sistema prostituído, é uma falsa religião, é uma religião adúltera e corrompida. Eu não vou mais falar de idolatria,
porque eu vejo que nesse tempo não cabe mais idolatria, porque o povo já está em apostasia, já rejeitou a Deus. Porque há uma grande diferença entre apostasia e idolatria. A idolatria é a prostituição, é o adultério. E a apostasia é o abandono, de fato. É o dar as costas. Então, veja, surge nesse tempo esse convencimento. Daí entra o falso profeta fazendo o serviço sujo, porque, na verdade, se nós olharmos para a palavra de Deus, não é o anticristo. O anticristo é o articulador político, é o diplomata, é o bom moço. Mas o falso profeta é o cara que faz os sinais, é o cara que provoca o conhecimento, é o cara que vai levar as pessoas à adoração da primeira besta, porque é o líder com todo o sistema dele que vai ser adorado. Não é só uma questão de marca. Tem toda uma filosofia de crença, de fé nesse cara, etc, etc, ao ponto dele se achar Deus e o povo dar a ele essa condição, né? Porque o cara só é Deus se o povo o chamar assim, ou se o povo lhe der essa prerrogativa. Então, note, eu acho que uma das grandes estratégias é exatamente o convencimento dos judeus. E para isso, o templo que será construído tem ligação direta com os dois, com as duas bestas. Um para a falsa adoração e o outro para o controle. Percebam isso. Aí os judeus afluem para a sua terra. E no momento que eles estiverem extremamente vulneráveis, extremamente desprotegidos, particularmente, que momento é esse? Onde que eu vejo esse momento? Eu vejo esse momento exatamente naquele período próximo à abominação desoladora. Aí eles estão desprotegidos, eles estão vulneráveis, eles estão adorando o seu Deus, né, achando que estão adorando a Deus, ou seja, recuperaram uma parte do seu orgulho ferido, da sua vergonha, da sua ignomínia, recuperaram isso e agora estão de baixa guarda e o inimigo vem e dá um golpe de misericórdia. E nunca se viu tanta mortandade em Israel como se verá nesse tempo. Note que a palavra de Deus não fala dessa guerra. Ela não fala de guerra, de proporções mundiais. Ela fala de perseguição aos santos. E o próprio Daniel acentua isso. E os matará. Notem isso. Não há um livramento nesse caso. O livramento virá no Armagedon. Mas nesse período, há livramento em Gog e Magog e há livramento no Armagedon. Mas durante a tribulação, não há citação de livramento, a não ser por um aspecto. A mulher que será protegida no deserto por 1260 dias. Essa é a única condição, mas esse é um remanescente que eu creio que Deus preservará para trazer de volta no Vale da Decisão e aí ter um povo fiel a ele que adentrará o milênio. Muito bom. Então, a minha percepção desses dois casos... Eu fiz aqui um apanhado para mostrar uma interatividade entre os dois, a motivação do templo e a motivação política do anticristo. Tudo tem um viés. Tudo tem um viés. E eu vejo que uma das grandes estratégias é exatamente essa. É exatamente essa. Fazer afluir, fazer convergir o povo judeu na sua máxima potência à nação de Israel, especificamente em Jerusalém. Então, talvez por isso, note bem, talvez por isso o acordo para a construção do terceiro templo venha a ser consolidado. Muito bom, muito bom. Porque há um interesse escuso por trás disso. Eu só vejo a autorização por esse aspecto. Eu não vejo que politicamente haja uma outra alternativa. Não consigo enxergar nos nossos dias, pelo menos nos nossos dias, né, gente? Inclusive, pastor Ricardo Souza, quando você traz essa questão do falso profeta, que o anticristo está lá posando de bom moço, como você muito bem disse, perfeito. O falso profeta ele é um sujeito que em Apocalipse 13:11 diz que ele tem dois chifres como que parecendo cordeiro, mas ele fala como dragão. Então esse parecer cordeiro, isso aqui é uma outra conjectura muito interessante, porque esse parecer cordeiro,
Para alguns, ele indica que ele é o líder do cristianismo. Para outros, esse parecer cordeiro indica que ele é um grande rabino. Indica que ele é um grande líder do judaísmo que vai então poder validar o anticristo como esse líder. E o fato dele falar como dragão, Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Então, para ele falar como dragão, seu coração é satânico, né? Então, ele tem 2 chifres parecendo cordeiro e seu coração é satânico. Então, a sua motivação está clara ali. E o fato, essa discussão que há se o falso profeta é um rabino, se o falso profeta é um líder do cristianismo, pode ser um ecumenismo, pode ser o líder de ambas as religiões, não é? Porque esses chifres como de cordeiro pode apontar tanto para o cordeiro no cristianismo, quanto o cordeiro no judaísmo, que até faz mais sentido o cordeiro do judaísmo. Mas são questões que permitem, e esse sujeito é que realmente vai validar o anticristo, né? Tanto que, como o pastor Ricardo Souza falou aí, ele vai fazer com que o povo adore o anticristo. Inclusive, isso gera muita confusão, né, gente? Tem muita gente que pensa que o anticristo é a segunda besta por causa dele ter chifres como que parecendo cordeiro. Mas o seu papel é o de falso profeta, fazendo com que todo mundo adore a primeira besta, que é o anticristo. E esse é o papel do falso profeta. Desde o Antigo Testamento, o papel do falso profeta é induzir a erro, né? Isso, é um marqueteiro. Outra provocação aqui, não terá respeito aos deuses de seus pais. Pode ser que os pais dele fossem cristãos? É uma pergunta. Nem ao desejo de mulheres. Será que ele é homossexual? Alguns estudiosos entendem que sim, por conta desse versículo aqui. Nem ao desejo das mulheres. E nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Para finalizar aqui a questão, o anticristo ele é um cavaleiro, de um cavalo branco, e ele tem um arco, mas ele não tem a flecha. Ora, arco sem flecha é certo poder, é determinado poder. Só Jesus tem todo o poder. E uma característica também interessante, que a palavra de Deus nos mostra, é 666, que é o número do homem, que é imperfeito, face ao 777 da perfeição de Deus também. Então, são algumas questões aí que eu queria colocar para o comentário dos pastores. Pastor Ricardo Souza e Ricardo Martino, a Amanda perguntou aqui assim: o anticristo poderia vir dos Estados Unidos, visto ser uma nação nova? Isso é uma outra coisa que eu vou provocá-los aqui para comentar.